especialista de especialista. proteção da criança do Unicef. Bem-vinda. Obrigada. Vamos, como dissemos na abertura do programa, no âmbito da quinzena da criança, falar sobre a criança portadora de deficiência. E para começar, gostaríamos de perguntar quais são os dados estatísticos sobre a criança portadora de deficiência no nosso país. Bom, Moçambique tem 13,5% de crianças entre idades de 2 a 9 anos que são portadoras de deficiência. 13,5% de crianças entre as idades de 2 a 9 anos e sem nenhuma distinção da zona rural para a urbana. Ok. Mas tem uma certa variedade por província. Isso é de acordo com os dados estatísticos do INE, que é o Instituto Nacional de Estatística, 2008. Dessas crianças, nós temos uma maior prevalência em termos de tipo de deficiência, portanto, primeiro é a deficiência física, seguida da visual e depois temos a deficiência mental. Doutora, falou-se que isso ao longo do país inteiro, não é? Essa percentagem, digamos, um tanto assustadora, não é? É assustadora essa questão da deficiência infantil, não é? E, em especial, porque deste grupo de 2 a 9 anos, o grupo que é mais afetado, estamos a falar, quando me falou infantil, são crianças entre 2 a 4 anos, que por falta de um diagnóstico... um diagnóstico cedo de um determinado tipo de doença, na altura da guerra, por exemplo, por falta de acesso à vacina, e continuamos ainda por causa dos recursos que a gente tem, nem todas as pessoas têm acesso na altura certa a um hospital. A falta de vacinação e a cultura, né, de quando a criança nasce, de ter o parto num hospital. Então, todas estas coisas em conjunto têm um determinado grau de afetação nestes dados estatísticos. Daí que, principalmente, o grupo dos 2 aos 4 anos, por falta de recursos, por falta de acesso a um diagnóstico cedo, é a faixa etária que mais está afetada. Doutora, há alguma, digamos, alguma similaridade nisto? Ou talvez fazer a pergunta de outra maneira. O gráfico, quando nós o fazemos de uma ponta à outra do país, onde é que nós temos o top dos gráficos? Difícil de dizer, porque os nossos dados estatísticos não estão a ser atualizados. Não temos, por exemplo, desde 2008, que nós não temos assim dados atualizados, então é necessário fazer-se um trabalho. O que se estima é que este número é elevado, dos 13,5%, mas que temos um maior número de população portadora de deficiência adulta devido à guerra. Foram quase acima de 16 anos, não é, de guerra, com as minas e tudo mais. Então, temos esse grande número elevado de adultos e temos as crianças e os adultos também são dados estimativos, não temos a certeza. Não correspondem à real situação. Sim, e não se correspondendo à real situação, fica um bocadinho difícil assegurar que haja um gráfico correto, um gráfico que a gente possa fazer uma avaliação mais real. Mais real. E qual é que é a situação dessa criança portadora de deficiência no nosso país? Falo particularmente do acesso aos serviços básicos que todas as pessoas, independentemente de serem deficientes ou não, têm direito. Falemos primeiramente da educação, o acesso à educação. Essas crianças têm garantido o acesso à educação, estudam? Zita, 3,2% das crianças que estão em idade escolar, que deveriam ir à escola, têm um determinado tipo de deficiência, ou são portadores de deficiência. Entretanto, desses 3,2%, estima-se que 80% dessas crianças dos 3,2% não vão à escola. Não vão à escola por várias causas, mas as principais é falta de acesso, falta de um determinado tipo de educação inclusiva e determinado, porque há um equipamento especial que é necessário para as crianças que têm deficiência visual, tem que se ter acesso a livros de braille,
Então, e de professores treinados e especializados, né? Porque nem toda a gente tem as mesmas dificuldades. Às vezes uma criança até pode aparentar estar bem de saúde e tudo mais, mas ter uma deficiência ou um grau de compreensão a nível cognitivo que, às vezes, quando a gente tem um professor especializado, talvez a criança não entenda as coisas da forma mais simples de processar, então ele pode usar coisas visuais que ajudam a pensar e encaminhar o pensamento. E nem todos os nossos professores estão preparados para isso. E nem todas as escolas... Infelizmente, a maior parte dos nossos professores ainda não está preparada para essa situação. Pois, apesar de boa vontade que há em se fazer assim, digamos, uma educação inclusiva, não é? E do Ministério da Educação ter políticas de educação inclusiva, mas os meios não conseguem apoiar a todas. Portanto, é que mais ou menos 40% dessas crianças portadoras de deficiências têm uma probabilidade de não irem à escola. Precisaríamos também de escolas especiais. Zita, desde que eu saiba, nós temos em poucas províncias. Temos na cidade de Maputo, temos outra na Beira. Eu somente não me estou a recordar de mais algumas. Ora, nós temos 24 milhões de habitantes, dos quais 50% são, para aí 10, 11 milhões são crianças. E desses, das idades entre 2 a 9, 13,5% são crianças portadoras de alguma forma de deficiência. Tem que se investir mais nas escolas, nos professores, tem que se também sensibilizar um bocadinho aos pais, né? Se tem uma criança que tem necessidades especiais, não é preciso diferenciá-la. Esconder a criança não em casa. Esconda, traga ela, assegura que ela tenha acesso à educação, assegura que ela possa fazer-se valer um dia mais tarde, porque a deficiência física às vezes não significa ter uma deficiência mental. Então, tem que se assegurar que se inclui estas crianças. Nós, se calhar, vamos falar um bocadinho mais em termos de lei. O Estado tem uma obrigação de criar condições para estas crianças e essas crianças têm direito a crescer nas famílias. E o que acontece é que a maior parte destas crianças nem sempre encontram-se nas famílias. As famílias às vezes abandonam ou no hospital, ou às vezes na rua, ou elas aparecem na rua, mas em muitos casos está a começar-se a acontecer que essas crianças são abandonadas nos centros de acolhimento. E um centro de acolhimento é um sítio frio em que tem muitas outras crianças, não há atenção individual. E essas crianças, como todas as outras, carecem de uma atenção individual. Afeto, carinho, para poder crescer e ser o melhor que podem ser. É isso que a gente deseja para cada uma das nossas crianças, né? Há aqui uma outra lacuna que vem das famílias. Tem que se trabalhar. Há mães que, quando notam que aquele filho que acabou de nascer é deficiente, tem algum tipo de deficiência mental ou física, abandonam a criança no hospital ou levam a criança para casa, mas não dão os devidos cuidados, ou então abandonam a criança na rua. Bom, culturalmente, eu gosto de pensar que nós, moçambicanos, temos um aspecto acolhedor e acolhemos culturalmente já há muitos anos, né? Com a questão da pobreza, o HIV-Sida, temos feito muito menos. Daí que temos um elevado número de crianças acolhidas. Temos mais ou menos 15 mil crianças que estão em 155 centros de acolhimento que estão a crescer. A ação social está a trabalhar para assegurar que a população receba estas crianças de volta, quer elas sejam portadoras de deficiência ou não. Então, um trabalho psicossocial e a nível comunitário que está a ser feito para que as crianças sejam reintegradas de volta na família e possamos continuar a acolher as crianças na família e não abandoná-las. Mas é difícil porque os tempos estão difíceis. Os tempos estão difíceis e complicados para todos. Mas não significa que a gente tenha que abandonar as nossas crianças. Não, nem abandonar nem as crianças nem os idosos. Exatamente, precisam nem abandonar nem crianças nem os idosos. Não temos que abandonar ninguém à sua sorte porque a pessoa está vulnerável. Pois. Não é? Eu penso que quanto mais vulneráveis estivermos, mais precisamos do apoio, do carinho, não é? Daqueles que nos estão mais próximos, quando muito não seja, daqueles que têm alguma consanguinidade connosco, algum parentesco ou afinidades, não é? Eu acho que isso tem que ser muito bem repisado. E quanto à saúde, elas têm acesso aos serviços básicos de saúde? Bom, assistência médica medicamentosa?
se estivermos a falar de centros de saúde, existem centros de saúde. O problema às vezes é acesso e talvez todos os constrangimentos que o Ministério da Saúde às vezes possa ter. Mas nós temos as campanhas de vacinação, que é um acesso É gratuito. Temos, em termos de registro de nascimento, temos campanhas de registro de nascimento e aí sabemos que até os 3 meses de idade o registro é gratuito. Então, existem estes serviços. Tem que se assegurar que, de uma tenra idade, haja um acompanhamento médico logo cedo. Então, os postos de saúde existem, as pessoas têm que se deslocar aos postos de saúde, tem que se criar essa cultura de ir ao posto de saúde, levar a criança, amamentar aos 6 meses, que é bastante importante, ter uma nutrição adequada. Isso é importante. Para o lado do Estado, é importante assegurar que a questão da proteção social seja expandida a nível do país todo, para que famílias que estejam sem nenhum recursos possam ter acesso a um determinado tipo de proteção social que as possa apoiar a fazer face a todas as dificuldades que existem. A nível de crianças nos centros de acolhimento, tem que se assegurar que aquelas crianças que tenham referência familiar, que elas sejam portadoras de deficiência ou não, elas têm que seguir o seu caminho de volta para casa. E os tribunais, a Procuradoria-Geral e a Ação Social têm estado a fazer um trabalho de inspeção aos centros para assegurar que os padrões mínimos estão a ser implementados, mas que essas crianças que tenham referência familiar estão a ser colocadas de volta nas suas famílias com uma decisão judiciária, porque assim assegura-se que há um acompanhamento, se há uma tutela, há uma dação ou uma decretação de uma família de acolhimento, então há um acompanhamento para assegurar que as crianças tenham acesso aos serviços básicos e em especial à escola, não é? É verdade, porque assim preparam o seu futuro. Doutora, mesmo ao fecharmos a nossa conversa, o que é que gostaria de deixar ficar no ar? Eu acho que a minha mensagem vai para a comunidade. E para a comunidade não vamos abandonar as nossas crianças, vamos assegurar que as nossas crianças tenham acesso a uma família, cresçam numa família. E por mais difícil que a situação seja, vamos manter as crianças nas nossas famílias, vamos reviver aquilo que é a nossa cultura e vamos assegurar que elas tenham acesso aos serviços básicos. Quando não, tem que se assegurar que, a nível do governo, que haja programas de proteção social e aliás, por falar em governo, sabemos que em 2010 Moçambique ratificou a convenção da pessoa portadora de deficiência. O que é que está a ser feito em relação a essa convenção? Está em implementação? Que a legislação... Há várias coisas, nós temos várias legislações que têm sido aprovadas e neste caso a Zita falou da Convenção das Pessoas Portadoras de Deficiência, que neste momento têm que ser transferidas para programas efetivos que estejam a ser, tem que acontecer a nível local, tem que haver programas que estejam a ser implementados. Então, eu sou de crer que desde 2010, agora o próximo passo é, sim, temos esta convenção, vamos transformar essa convenção em programas, para assegurar que as pessoas portadoras de deficiência tenham acesso aos seus direitos que estão consagrados na Constituição. Isso abrange a toda a gente, e em especial as crianças, que está consagrado tanto na Constituição como na Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e a Lei da Família.